Sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal. E se gostar do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Certamente você já ouviu muita gente falar mal dos fariseus. Por acaso, você sabe de onde veio essa fama ruim que os fariseus carregam até hoje? Pois é, essa é a minha missão nessa aula, te informar como surgiu o movimento dos fariseus, qual foi a sua obra e qual é o legado religioso que eles deixaram para a humanidade. Inicialmente, a minha responsabilidade não é nada fácil, porque eu vou ter que advogar em favor da causa dos fariseus. E no final, chegaremos à conclusão o quanto de farisaísmo existe em mim e em você. Por isso, não se distraia, não perca atenção, porque é muito conteúdo bom e espiritual para você. Vem comigo, já para a Bíblia. Conforme eu disse, inicialmente eu preciso advogar em favor da causa dos fariseus. Pois enquanto o mundo todo passava pelo processo da helenização, cerca de quase 150 anos antes de Cristo, aproximadamente quando surgiram os fariseus, esses primeiros fariseus, eles vão se manter firmes, fiéis, obedientes aos mandamentos e às leis do Senhor. Eles vão querer levar ao pé da letra a Torá, obedecê-la e de maneira nenhuma perderem sua identidade de povo de Deus. Os primeiros fariseus colocaram em seu coração em não aceitar nenhuma influência pagã, nem da Grécia, nem de qualquer outro tipo de povo, porque a influência vinha sobre a cultura, sobre a educação, sobre a religião, sobre o esporte, sobre tudo. E os fariseus, eles não aceitavam nenhum tipo de influência a não ser a que vinha da Torá, da palavra de Deus. Esse é o primeiro tipo de fariseu que surgiu cerca de aproximadamente 140 anos antes de Cristo. E sem medo de errar, nós podemos afirmar que esse primeiro fariseu, ele queria andar em santidade com Deus, ele queria viver em comunhão com Deus. Ele não queria perder sua identidade de povo escolhido do Senhor. Veja, a palavra fariseu significa separado, significa santo. E é ou não é bonito ter um nome assim? Claro que é. O seu nome está em harmonia com o seu propósito, ou seja, andar em santidade com Deus. O fariseu, ele não queria e não aceitava se parecer com nenhum outro tipo de povo. E isso era bom. Eles queriam se manter puros e fiéis à palavra de Deus. E eu te pergunto, esse é ou não é um bom propósito? Lógico que é. Ocorre que com o passar do tempo, esse fariseu, ele perde a essência do que realmente é santidade. E ele vai se transformar numa outra coisa muito estranha. Agora preste atenção, uma nota de rodapé ainda em defesa dos fariseus. Quem não está preocupado em manter, em preservar a sua identidade de verdadeiro cristão, nunca correrá o risco de virar um fariseu. Quem corre o risco de virar um fariseu é quem realmente entendeu que não pode ser devorado pela ideologia do mundo, por um monte de teorias e culturas, porque ele tem uma relação a zelar com o seu Deus. Agora preste atenção, o grande problema surge para os fariseus quando eles começam a inventar métodos e regras para viver esta relação com Deus. Aqui surge o problema. Ainda advogando para os fariseus, o lado bom de ser um fariseu era justamente não querer viver como os povos pagãos viviam. E isso era ótimo. Os fariseus eram considerados, no início do seu movimento, os mais fiéis, os mais leais, os mais dedicados, os mais zelosos para com a identidade do povo de Israel. O grande desafio do fariseu era manter-se fiel às Escrituras. Todavia, o fariseu de repente começou a inventar regras e regras para manter sua santidade, sua pureza contra as influências da Grécia e dos demais povos pagãos. E por conta disso começaram a criar costumes, tradições, leis e leis e leis e regras e orientações e tradições e costumes. E sabe o que aconteceu?
eles acabaram se perdendo em meio a tantas regras que eles criaram. E com isso, duas coisas aconteceram. Primeiro, eles se afastaram de Deus. E o pior, afastaram o povo de Deus também. Assim, esse fariseu que começou muito bem, a caminho da santidade, se perdeu em alguma armadilha que ele próprio criou. Então, nesse processo de criação de regras, de orientações, de costumes, de tradições, até os dias de Jesus, esse fariseu ele criou uma armadura tão rígida de doutrinas religiosas para viver uma vida de uma falsa santidade, e ele se esqueceu de cuidar do seu interior. Ele perdeu sua identidade com Deus e começou a se corromper moral e espiritualmente. Mas é importante lembrar que esse fariseu, no começo, ele vai ser contado entre os remanescentes fiéis profetizados lá por Isaías. Aqueles que se guardaram contra Baal, contra a idolatria e o mundo da época. E outra coisa que talvez você não sabia, parte dos textos bíblicos que nós temos em nossas mãos são resultados das lutas dos primeiros fariseus. Deus usou os fariseus para preservar centenas de milhares de versículos bíblicos para que hoje nós pudéssemos ler. Agora eu quero te levar a pensar uma coisa. O fariseu é o melhor que a religião humana conseguiu produzir. Eles são os mais bem intencionados que o judaísmo produziu. Esse cara não era um qualquer. Mesmo diante de tantos desafios, eles se mantinham resilientes, mas com o passar do tempo, perderam o discernimento espiritual. A primeira observação que eu faço é que santidade é uma coisa que Deus exige de nós. Mas tem uma coisa, quando nós entramos no caminho da santidade, a gente pode encontrar alguns labirintos. E o fariseu é alguém que, olhando para frente, querendo viver a obra de Deus, ele se meteu em algum labirinto e não conseguiu mais voltar. Pensando em cuidar da obra de Deus, ele deixou de ser. Pensando em proteger a obra de Deus, ele deixou de crer. Pensando em zelar pela obra de Deus, ele deixou de viver. Então, cuidado com os labirintos da santidade. Quando a gente tenta criar santidade simplesmente a partir de regras e costumes e tradições e orientações e experiências e de doutrinas e doutrinas não bíblicas, e a gente só se defende, a gente acaba deixando de viver qual é a verdadeira vontade de Deus para nós. Foi assim que esse fariseu se perdeu em suas regras, em suas orientações, em suas tradições e em seus costumes. E muitas vezes nós cristãos caímos no mesmo modus operandi, no mesmo laço, na mesma armadilha, no mesmo labirinto. A gente está tão comprometido em defender as experiências na nossa igreja, na nossa comunidade, e não percebemos o risco de nos perdermos no labirinto da santidade. Até que chega um ponto que a nossa forma religiosa de viver já não faz sentido nem para nós, nem para Deus e nem para a sociedade. Veja agora como um fariseu ele inverte a lógica da santidade. Para o fariseu, primeiro a gente tem que se tornar santo, para depois se tornar justo. No Evangelho, primeiro a gente se torna justo, para depois a gente se tornar santo. Aqui eu chamo a sua atenção para esse ponto. É exatamente aqui que reside a armadilha do labirinto que prende um fariseu. O que o fariseu estava tentando criar era santidade a partir de suas regras, para no final ele chegar à seguinte conclusão: eu faço tantas coisas para Deus e por isso eu mereço o título de justo. Então, a ideia de aceitação, a ideia de justiça, ela vem do esforço de alguém que está tentando criar regras. Já no Evangelho de Cristo, Paulo nos ensina que é mediante a justiça de Cristo, por meio da fé, por um ato soberano da graça de Deus, somos justificados por Jesus. E uma vez justificados por Ele, passamos a viver em santidade com Deus. O fariseu inverteu essa lógica. E aqui eu chamo a sua atenção mais uma vez. Enquanto você não entender isso, você continuará correndo o risco de virar um fariseu. Nós que não queremos viver do jeito que o mundo manda,
nós corremos o risco de invertermos a lógica do Evangelho, como os fariseus fizeram. Se abandonarmos o Evangelho de Cristo para vivermos de doutrinas humanas bonitinhas que contam para nós. E olha que tem diversas, milhares por aí. Guarda uma coisa, o farisaísmo não é uma ameaça para o vizinho. O farisaísmo é uma ameaça para mim e para você, que desejamos viver para agradar a Deus. Na cabeça de um fariseu, ele pensa assim: a minha justiça é a base da minha santidade. Já no Evangelho, a justiça de Cristo é a base para a nossa santidade com Deus. Você consegue perceber a diferença? Ao inverter a lógica do Evangelho, o fariseu, ele inverte todos os propósitos na relação com Deus. Mas eu tenho que te lembrar que o fariseu é um cara muito apaixonado por suas crenças. Ele luta bastante para defender a sua fé, ele luta para defender a sua obra, as suas experiências, a sua forma de vida. Mas aos poucos, essa paixão interior vai sendo substituída por um comportamento exterior apenas de aparências. Daí em diante, o foco do fariseu não é mais manter a sua identidade com Deus, e sim viver uma vida apenas de aparências. E a Bíblia chama isso de zelo sem entendimento. O zelo ficou, mas o entendimento foi embora e ficou em algum lugar no passado. Trazendo para o nosso tempo, qual é o melhor que a religião evangélica tem produzido no Brasil e no mundo? São estas mesmas pessoas que também correm o risco de inverter a lógica entre santidade e justiça, e esquecer que nossa santidade é produzida através do Espírito Santo, através da justiça de Cristo, e começar a pensar que santidade provém a partir da nossa justiça, de nosso esforço ou da quantidade de coisas que nós conseguimos realizar para Deus. Na cabeça de um fariseu, suas experiências, elas têm mais valor do que a Escritura. Suas regras, elas têm mais peso que a palavra de Deus. Anota uma coisa: o labirinto da santidade se abre para nós quando aquilo que está escrito na Bíblia começa a se tornar menos importante, e aquilo que você e eu experimentamos na vida da igreja, na comunidade da igreja, se torna mais palatável. Aí você pergunta: tá, mas como é que nós identificamos um fariseu? A identidade de um fariseu, ela é revelada quando ele inverte a lógica do Evangelho. No Evangelho existe uma sentença que é distinta de todas as religiões. Nelas, você obedece, e porque você obedece, você é aceito. Então, a relação entre obediência e aceitação é invertida. Agora, no Evangelho, eu e você somos aceitos por Cristo, e por conta de Cristo, eu obedeço a palavra de Deus. No coração de um fariseu, a obediência se torna uma moeda de troca. É a obediência dele que compra a sua salvação. É a obediência dele que compra a sua aceitação. Então ele pensa que tem que lutar muito, se esforçar muito, porque disso depende todo o seu futuro em sua congregação. Será que isso não acontece nos nossos dias? O fariseu é uma pessoa que depende muito da sua própria justiça, enquanto no Evangelho somos nós que dependemos exclusivamente dos atos de justiça de Cristo. A obediência de um fariseu é apenas um meio para ele conseguir o que ele mais deseja. Obediência pura não faz parte do caráter de um fariseu. Não faz parte da sua identidade obedecer de boa vontade. Obediência não é fruto do seu amor por Cristo. Não é um sentimento de gratidão que toma conta do seu ser e, por ser grato, ele obedece. Não é nada disso. O fariseu, ele só obedece porque ele tem interesses, ele tem objetivos a serem alcançados. Será que existem igrejas onde pessoas agem como os fariseus? Onde pessoas, elas têm seus interesses, seus propósitos em conseguir cargos dentro da igreja, querem ser pastores, querem ser presbíteros, querem ser diáconos, querem ser líderes e fazem de tudo para alcançar os seus propósitos? E sua obediência é como a dos fariseus? Você conhece algum lugar assim? Pense: ah, fariseu. Concluindo,
Os fariseus, eles lutaram contra os gregos, lutaram contra o diabo, lutaram contra os seus contemporâneos e lutaram até contra Deus. Daí nós aprendemos uma coisa: toda luta sem Jesus tende ao fracasso. Toda luta por identidade com Deus que não se apoia só em Jesus termina no mesmo lugar que os fariseus terminaram. Ou seja, a gente se perde. Então, se você luta por identidade com Deus, mas se em sua luta você exclui Jesus e o seu evangelho, e em seu lugar você coloca uma enxurrada de doutrinas não bíblicas, cultura e ciência humana, o seu fracasso é uma questão de tempo. Você até continuará vivendo com sua capa religiosa, mas por dentro você estará oco. Você será no máximo uma sepultura decorada ambulante por aí. E no fim, lamentavelmente, você se perderá. A Bíblia é muito clara. Jesus, ele rejeitou o caminho que os fariseus escolheram. E a grande luta de Jesus contra os fariseus foi dizer a todo tempo para aqueles caras que queriam ser os mais zelosos, os mais fiéis, os mais exemplares, os mais exclusivos, os mais organizados, os mais santos, que eles não entenderam nada do plano de Deus. Que Deus nos livre para que não caiamos nas armadilhas da falsa santidade e que nem invertamos a lógica do Evangelho de Cristo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!